muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos fazer um retrospecto do que aconteceu a partir da década de 80 aqui no Brasil, no agronegócio brasileiro. E de lá para cá, quais foram os avanços, principalmente em relação aos financiamentos? Será que o financiamento público-privado fez com que o Brasil tivesse essa pujança, esse destaque internacional, mundial, né, na produção de alimentos para o Brasil e para o mundo? E a dependência do crédito rural público diminuiu muito. O que seria do Brasil se não tivessem as empresas nas operações que estão sendo feitas atualmente, e principalmente a troca de insumos, as operações de barter, enfim. Vamos fazer um retrospecto nesse sentido, fazer uma avaliação do que acontece no agronegócio brasileiro. Agora, direto de Porto Alegre, nós vamos falar com a doutora Maria Flávia Tavares, que é economista, professora, doutora em agronegócio, que viaja pelo Brasil, e há muito tempo nós temos um contato falando exatamente sobre o agronegócio, sobre a economia, né? Sobre esse avanço do agronegócio aqui no Brasil, esse dos principais pilares da economia do país. Antes de mais nada, é um prazer falar contigo, doutora Maria Flávia, e sem dúvida nenhuma o espaço vai ser oportuno para que a gente possa comentar um pouquinho daquilo que aconteceu lá dos anos 80, fazer um retrospecto, né? Fazer um desencadeamento aí de informações, né, de lá para cá, e quais serão as alternativas, qual será o futuro do agronegócio brasileiro. Boa tarde, prazer em vê-la e ouvi-la mais uma vez. Boa tarde, Sérgio Braga, boa tarde a todos. Hoje eu vejo que o agronegócio, né, que nem a gente estava comentando, a gente pode observar, o agronegócio está cada vez mais profissional, né? Então, hoje o produtor rural, ele precisa se profissionalizar, né? E por conta dessa questão do financiamento, né, dos novos financiamentos hoje que nós vemos no agronegócio, novos títulos, né, chegando, CRA, LCA, novas opções para o produtor, né? Mas isso não... Hoje, o cenário que nós vemos hoje já não é tão recente, né? Porque nós podemos observar que, por exemplo, na década de 80, né, o crédito público começou a ficar mais escasso, né? Quando nós vimos década de 60, década de 70, que tinha, né, uma abundância de recursos, isso favoreceu também, né, o avanço. Os produtores saíram da região sul, a gente fala conquista do oeste, e foram, né, para o centro-oeste, então foram também... começaram a ter propriedades maiores, produção em escala, produção de commodity, né? Mas só que na década de 80, nós vemos que esse crédito que vinha do governo começou a ficar mais escasso, porque década de 80 a gente conhece na economia como uma década perdida, então foi uma crise, né, uma recessão mundial, e também aqui no Brasil. Por conta disso também o governo, né, o governo federal passou então, a fornecer de maneira mais reduzida, né, o crédito público. Então, isso abriu, né, também o espaço, né, para que começasse a entrar, né, o crédito, o financiamento privado. Então, o governo ele parou de fornecer tanto crédito para os grandes produtores, começou a focar mais na agricultura familiar e no Pronaf. Aí, evoluindo, né, a gente vai uma linha do tempo, nós vemos que na década de 90, então, com a abertura da economia, né, no governo Collor, começaram a entrar as grandes multinacionais no Brasil, né, e junto com elas, com as grandes trades, começaram a correr os financiamentos, né, privados, então, as operações de barter, né, então isso fez também que as empresas começaram a financiar, né, fazer operações com os produtores rurais em troca de insumos, eles forneciam crédito, né, então começou também a trazer, né, um dinheiro novo para o agronegócio. E esse mercado ele foi evoluindo até chegar hoje, que a gente vê, né, como que está tendo aumento das operações de LCA, aumento das operações de CRA, né, o mercado financeiro, né, se interessando mais pelo agronegócio, né? Então hoje é um mercado que está muito mais profissional, e isso faz com que o produtor também tenha mais gestão, porque, por exemplo, ele poder pegar um financiamento hoje, é importante que ele também siga, né, alguns critérios relacionados a ESG, né, ao meio ambiente, a questão da governança, a questão da parte social. Então isso fez com que hoje, cada vez mais, né, o agronegócio se tornasse mais profissional. Então, novos financiamentos, então, entrando no mercado, né, mas isso também faz com que o mercado se torne muito mais seletivo, muito mais exigente, né? E o produtor rural tem que acompanhar isso.
Bom, e de lá dos anos 80, né, a caminho do oeste, né, a ocupação de várias cidades, surgimento de várias cidades no estado de Mato Grosso, assim como em outros estados por lá, foi muito da persistência, da insistência do produtor, às vezes com recursos próprios, né, da venda de imóveis, terras em outras regiões, principalmente no sul do Brasil, né, caminho do oeste, e uma persistência muito grande, porque até então, para aqueles que estavam chegando lá, até mesmo as áreas e o crédito era muito escasso. Agora, mostra exatamente que a persistência, esse trabalho árduo, né, desses produtores trazem, né, traduzem nessa pujança, nesse poder que o agronegócio brasileiro tem hoje. Né? E hoje está sendo atacado principalmente por aqueles que deveriam dar todo o apoio, não, Maria Flávia? Exatamente. Hoje, só quem está no agro, né, sabe as dificuldades que o produtor rural, né, ele passou. Eu tenho contato, assim, por meio de aulas, palestras, com produtores do Brasil inteiro, né? Então, produtores de Rondônia, né, que chegaram, eu tenho alunos que falam que o avô chegou naquela região, né, não tinha nada, não tinha estrada, não tinha. Eles foram construídos, passaram a viver naquela região, quer dizer, eles desbravaram aquelas regiões, então foram muitas dificuldades, vendiam as terras aqui na região sul, né, que eu estou em Porto Alegre, para poder, né, ir para o oeste, né, para Mato Grosso, para Goiás. E a gente vê, né, as dificuldades que eles passaram e passam até hoje, né? Então, eu acho que valorizar esse produtor rural, né? Eu sou neta de produtor rural, né? Meu pai era produtor rural. Então, assim, valorizar toda essa cultura, né, do campo, do agronegócio. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, né, que é do jornalista, né, o Richard Jacobas, que fala que o agricultor é o homem que fala com Deus, né? Então, isso explica muito, né, o que é o agronegócio e quem está envolvido no agronegócio, e que a gente vê que muitas vezes, né, a cidade não conhece isso e critica por não conhecer. Então, mas quem é aquele que hoje você está aqui, está comendo? Quem que plantou? Quem que colheu? Né? Hoje nós estamos vindo, né, porque nós estamos no El Ninho, né? Então tivemos grandes problemas aqui na região sul, perdas de produção. Eu estive no Mato Grosso semana passada, caiu muito na produtividade por hectare, quer dizer, então assim, isso vai impactar no dia a dia do produtor, quer dizer, os recursos que ele vai receber vão ser reduzidos. Então, isso tudo, né, é agronegócio. Então, ele é uma profissão, né, o agricultor, o produtor rural, que as pessoas não conhecem, mas é com muito suor, é muito sacrifício, né? Então, e são eles que acabam, né, fazendo o Brasil crescer, né? Aquele que do dia a dia, né, de domingo a domingo, de segunda a segunda, como quisesse, de sábado, domingo, dia, noite, tarde, não tem feriado prolongado, principalmente quem trabalha na pecuária, a pecuária leiteira, que é um caso à parte, né, que também está enquadrado nesse sentido, mas aquele que observa todos os dias, né, como é que vai ficar o tempo, né, se vai chover, se vai ter uma estiagem prolongada, aquele que pede, né, implora, né, também a ajuda, a intercessão divina todos os dias, né, tem que falar com Deus todos os dias mesmo, né, porque de alguma forma corre os riscos dessa indústria a céu aberto. Mas ele se profissionalizou muito, ainda tem muito a se profissionalizar, porque tem que também fazer a gestão do próprio negócio, né? Aos poucos isso está acontecendo, realmente o produtor brasileiro, ele tomou consciência de que há necessidade de assumir a liderança do próprio negócio, não deixar dinheiro à mesa para que outros venham tomar, né, para que os outros façam parte ou tomem parte daquele lucro que ele teve, né, tão árduo, né, trabalho, com tanto suor. Está se profissionalizando cada vez mais, Maria Flávia? É assim, né, Braga? O Brasil é muito grande, né? Então nós vemos vários tipos de produtores, vários portes, né? Então, assim, a gente vê o pequeno, né? O médio, o grande. Então, eu interajo com todos os tipos de produtores, né? Mas uma realidade que a gente vê muito, né? Que não é de hoje, é muito tempo já que eu vejo isso, que o produtor, a questão básica, né? Ele vem se profissionalizando, né? Muitos estão super avançados, tecnologia, né? Mas muitos também, né? Que não fazem a lição de casa, o básico, que é calcular o seu custo de produção. Eles fazem pela média, né? Então, assim, a questão de gerenciar o seu risco de preços, usar, né, a questão do mercado futuro, né, a questão dos armazéns, às vezes Então, assim, hoje a gente vê que ele vem se profissionalizando, mas ainda falta muito, né? Então, e a gente vê, né, que, por exemplo, agora nós estamos passando um momento difícil, né? Então, assim,
como lidar com tudo isso, né? Como fazer toda essa gestão, porque o produtor ele acaba às vezes colhendo uma vez por ano alguns, então ele tem que viver com aquele recurso o ano inteiro. Então, toda essa parte de gestão é muito importante, né? Então, tem alguns profissionais, mas ainda o grande, né? Hoje o Brasil tem 5 milhões de propriedades rurais, quer dizer, então assim, tem muito pequeno, muito médio, e que precisa profissionalizar melhor, né? Então, acho que falta ainda, né, pensar no longo prazo, não pensar só no curtíssimo prazo, no curto prazo, mas pensar no longo prazo, né? O que pode ser daqui a um tempo, então fazer o planejamento, né? Eu acho que tem muito disso. Mas também, sabe, Braga, o produtor tem isso, mas também eu vejo muita coisa que relacionada ao governo, né? Então, por exemplo, eu falo, o Plano Safra, né? Isso é questão de Estado, né? O Plano Safra é por um ano. Né? Então, assim, como que o produtor vai começar a seguir se planejar também se o plano safra é por um ano? Você pega na China, o plano safra são 5 anos. Você pega os Estados Unidos, a Farm Bill, o plano safra são 4 anos. Na Índia são 5 anos, na União Europeia são 5 anos, e aqui é um ano. Então, assim, falta esse planejamento de longo prazo, mostrar para o produtor que tem esse planejamento, mas também tem que ter a parte do governo também ajudar nessa parte, fazer um planejamento de longo prazo, o que vai plantar, como que vai ser, para onde vai ser destinado os recursos do plano safra, então, como fazer, né? Então, tem que ter essa conversa, né, entre o Estado também, né, e o produtor, né? Agora, chamou a atenção, né, Maria Flávia, dessa questão, no Plano Safra aqui no Brasil de um ano, enquanto que os demais 4, 5 anos, né? Mas é uma política de longo prazo e, às vezes, não tem essa inconstância com relação aos governantes, a permanência ou a disputa pela cadeira lá no Planalto Central, né? Agora, quem carrega essa conta acaba sendo o produtor. Você acha que deveria mudar? Você acha que o governo deveria pensar de onde partiria essa proposta ou iniciativa ou essa pressão para que nós tivéssemos um planejamento a longo prazo, principalmente com esses recursos do Plano Safra? De quem partiria essa iniciativa? Primeira coisa, nós temos que pensar que tem que ser um plano de Estado, não um plano de governo, né? Porque já é algo maior, é algo coisa do Estado, né? Então, assim, tem que ter nesse planejamento, até porque, para saber, por exemplo, nós temos a questão da logística. A logística é um dos gargalos do agronegócio. Então, como fazer esse planejamento? A questão do armazenamento, nós não temos superprodução, mas como nós vamos estocar tudo isso? Né? Porque você fazer armazenamento que é um amortecedor logístico, você consegue controlar também os seus preços, não vai vender naquela hora que o mercado está com uma super oferta. Então, assim, essa questão de planejamento, para onde vai ser direcionado? É para custeio, é para armazém, é para logística, é para conectividade. Então, isso aqui é uma questão de Estado, um plano de Estado, não de governo. E outra questão importante também que nós temos que pensar é que as cadeias produtivas, elas têm que ter uma governança. Então, elas precisam ter, todos os elos de uma cadeia produtiva, elas têm que se conversar e têm que agir. Pensar o quê? Vocês falam no agronegócio, pensar de maneira sistêmica, pensar como um todo. Pega a cadeia do algodão, olha o trabalho bonito que eles estão fazendo de poder, eles defendem todos os zeros, agora a questão de vender a imagem, né, do algodão certificado, né? Então, assim, isso é quem que organizou a cadeia, né? A Abrapa é uma associação, tem uma governança. Então, assim, primeiro tem que partir também das cadeias produtivas, ter uma governança, ter alguém que defenda os interesses dessas cadeias produtivas, né? No caso, a Abrapa, ela também ganhou, né, na questão dos Estados Unidos, o contencioso do algodão, ela lutou, ela defendeu o interesse do agricultor brasileiro, né, na OMC, quer dizer, então, assim, ter essa governança, então, juntar, ter uma liderança das cadeias produtivas, a BPA também, né, é uma cadeia, eles lideram, né, a questão da proteína animal, então, assim, ter uma governança, né, todos os elos têm que conversar, né, têm que estar unidos, e junto com a questão no governo atual e nos governos que virão, então tem que ter assim, uma proposta, né, pensar como um todo, pensar com uma visão sistêmica, visão do todo. Você disse que as associações hoje existentes, que estão aí, são inúmeras e têm uma representatividade muito grande, a ProSoja, espalhada pelo Brasil todo, assim como outras associações, elas deveriam se juntar não só apenas aos interesses dela ou delas próprios, né, da atividade de cada segmento, mas se juntar para o interesse do Estado.
né, para que nós tivéssemos um resultado do agronegócio brasileiro como um todo. Seria isso, doutora Maria Flávia? Exatamente, porque o que acontece? Hoje, né, as nossas commodities, nós temos... somos grandes produtores de soja, os maiores, de milho, e nós temos uma concorrência no mercado internacional. Então, assim, é a cadeia produtiva do milho brasileira, então a cadeia produtiva da soja. Então, por exemplo, muitas vezes a cadeia produtiva do milho, ela do Mato Grosso, ela não se conversa com a cadeia produtiva do milho do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, chega uma época, só dando um exemplo, enquanto agora estamos fazendo etanol de milho, né, na região, no centro-oeste, aqui no Rio Grande do Sul está faltando milho para poder, né, abastecer os suinocultores, a cadeia da avicultura, quer dizer, a própria cadeia produtiva, ela não tem uma conversa entre elas, elas não são unidas. Então, assim, tipo assim, pensar a cadeia produtiva do milho brasileiro, cadeia produtiva da soja brasileira, assim como a Brapa está fazendo. Ela defende os interesses do algodão. Né? Então, assim, pensar como um todo, né? É importante porque nós temos concorrentes lá fora. Nossos concorrentes, Estados Unidos é nosso concorrente, né? Então, assim, eles têm as armas deles, né? Então nós também temos a nossa. E o Brasil, o que acontece? Nós somos competitivos por conta, nós somos eficientes, nós temos água, nós temos terra, nós temos sol, quer dizer, só que eles são muito mais subsidiados do que a gente, né? Então eles acabam, às vezes, tendo frente no mercado internacional, eles acabam tendo favorecidos, né? Então, pensar o quê? Pensar como cadeia produtiva. E aí passa também pelo problema logístico, né? Esse país continental tem suas questões logísticas, os gargalos logísticos, né? Em algumas regiões tem abundância de água, hidrovia, enfim, esbarra, né? A ferrovia, tão esperada, a ferrovia do suíno, né? Que vai cortaria Santa Catarina, levando milho de outras regiões, né? Hoje se importa mais da Argentina, de outras regiões, para poder abastecer suinocultura, né? Produção de frangos no estado de Santa Catarina, assim como no Rio Grande do Sul. Essa questão logística é um problema e continua sendo um gargalo, né? Agora, nesse sentido, seria uma alternativa repensar o Brasil a partir do transporte desses grãos, dessas riquezas que a gente tem. Hoje tem o Arco Norte, né, tem outras regiões por iniciativa privada. O governo realmente federal, o Estado deveria assumir isso e a pressão viria das associações, dos produtores de várias regiões do país como um todo, né? Será que a gente conseguiria ver esse futuro breve ou é muito distante que isso aconteça, na sua opinião? Na minha opinião, eu vejo que a gente só depender do governo, a gente não vai conseguir avançar, né? Então, teria que ter realmente a participação das empresas para poder, né, a gente deslanchar, né? Essa questão do Arco Norte, né, até eu estava vendo uma matéria que ele acabou por conta da seca, acabou também atrapalhando a questão do escoamento, né, dos grãos, né? Mas a gente vê assim que eu acho que tem que ter uma parceria, né, público-privada, porque só o governo, por si só, ele não vai conseguir resolver. E como a gente vai poder escoar, né, toda a nossa produção? Essa questão do terminal do Arco Norte, a gente pega aquela região lá para cima do norte, né, quando você vai mandar, né, soja lá para a União Europeia, para a China, quer dizer, tem outra maneira muito melhor, muito mais eficiente, muito mais, assim, não barata, mas menos, o custo é menor, né, para poder mandar. Então, tem que ter uma parceria também das associações, uma parceria do governo. Eu acho que todo mundo tem que lutar em prol do agronegócio. Também não é para só deixar para o governo, mas a gente também tem que... A questão das empresas também tem que, né, estar junto. Porque o Brasil, ele é muito principal. O Brasil, ele é grande, uma extensão continental muito grande, né? A gente não pode comparar com outros países que são menores. Mas aí da questão das ferrovias, né, temos que ainda também estimular mais. Uma questão também importante, a gente vê quando usa muita rodovia, roubo de carga, né? Roubo de carga é muito grande. O desperdício, né, que se perde, né, no transporte dos grãos. Então, são tudo questões que a gente tem que ir avaliando, né? E dentro dessa questão da logística, também pensar a questão do armazenamento, né? Então, hoje, às vezes, você não consegue, né? O produtor não tem como armazenar, né, a sua produção na propriedade. Então, talvez receber essa questão de incentivos para poder ter esse armazenamento. Já se usa muito silo-bolsa, né? Mas isso não é o suficiente, né? Então, assim,
incentivar as cooperativas a armazenar, porque quando você armazena, né, o produtor, quando tem aquela super safra, quando tem aumento da oferta, o produtor não vai precisar vender naquela hora, poder esperar um pouco. A gente fala assim, tem um amortecedor logístico, porque ele pode esperar um pouco o preço, né? Então, assim, tem muitas questões que ele pode trabalhar, né, e que juntar, né, Braga? Juntar governo, juntar associações, juntar as empresas, né? Acho que a gente tem que pensar como um todo. E quando você pensa agronegócio, são os vários elos das cadeias produtivas, né? E aquela história assim, né? Você só pode pensar como um todo, né? Então você tem que olhar, que tem o José Saramago fala, você só pode ver a ilha quando você sai da ilha. Então, olhar do todo, não olhar só o seu elo, olhar só onde você está inserido, só aquela cadeia, aquele lugar que está inserido. Se você é produtor, só olhar o lado da produção. Se você é processador, olhar só o lado do processamento. Olhar como um todo. É, exatamente porque é uma cadeia, né? E ela tem que ter um equilíbrio muito grande. Da porteira para dentro, a gente tem certeza que muitos produtores nas atividades do agronegócio fazem a lição de casa, fazem muito bem feito, né? Inclusive, é um tema que eu futuramente gostaria de falar contigo a respeito da sucessão, né, a gestão, né, como é que está sendo conduzida nesse momento, né? Porque tem que ter sucessores, não herdeiros. Mas esse vai ser um tema futuro. Sim. Agora, infelizmente, as questões voltadas à logística, seja do transporte da propriedade até a cooperativa ou a trading, enfim, da trading até os portos via ferroviária, né, ou 4 rodas, ou 8 rodas, ou via rodoviária, né? Chega nos portos, encontra outro gargalo, né? Dezenas de navios à espera para poder carregar. É realmente algo que a gente tem que repensar, talvez pensar, encontrar caminhos, provocar uma discussão, que eu acho que o mais importante é que quando se toca no assunto, as pessoas lembram que ele existe, né? E esse é o propósito de estar falando contigo hoje, né? E agradecer a participação conosco aqui nessa edição Tempo e Dinheiro, breve, né? Sem dúvida, um tema que levaria horas para poder discutir cada uma dessas questões, mas, como sempre, mais uma vez, quero te agradecer. Um recado final para o nosso produtor, para aquele que nos acompanha aqui, está na lida, no dia a dia, enfrentando todos esses problemas e com consciência de que esses são os grandes desafios, não só dele, mas do Brasil como um todo. Sim, é o produtor é o herói, né, Braga? Eu viajo o Brasil inteiro e sempre mesmo, o produtor é o herói. E o que eu vejo muito, assim, né, o produtor, ele está se qualificando, ele está buscando, né, novas maneiras de melhorar a produtividade, melhorar a comercialização, mas sempre pensar nisso, né? Questão da gestão, ter a gestão de custo, gerenciar seu risco de preços, né? Buscar o mercado futuro, buscar novas maneiras de poder gerenciar esse risco, né? O risco você não elimina, né? Nós estamos vivendo agora a questão do risco climático, você não elimina, você gerencia. Então, assim, buscar novas informações, buscar novas maneiras, buscar conhecimento, né? Eu acho que a recado é esse, eu dou produtor, né? Buscar conhecimento, buscar se qualificar, né? E acompanhar e defender a sua cadeia produtiva, se unir em associações, incentivar associações da sua cadeia produtiva, né? E se fortalecer, né? Precisa ter uma coordenação das cadeias produtivas, porque nós somos grandes produtores, nós realmente temos eficiência, mas precisamos comercializar melhor e também nós sofremos uma grande concorrência no mercado internacional. Então, isso acaba impactando, né, todo o nosso dia a dia. Maria Flávia Tavares, economista, professora de várias instituições, entre elas a Fundação Getúlio Vargas, palestrante, enfim, viaja pelo Brasil, tem uma experiência familiar, né, da raiz, né? Os pais Sim. também já atuaram, né, na área do agronegócio, se especializou e hoje repassa esse conhecimento para os futuros produtores de riquezas de alimento, de comida aqui no Brasil. Foi um prazer falar contigo, até uma próxima. Prazer todo meu, para que até mais. Até mais. Muito obrigado. Bom, Obrigada. Por aqui nós ficamos com essa entrevista, lembrando que todos os detalhes você vai encontrar logo mais disponíveis para que você possa ouvir, rever e acompanhar atentamente esse bate-papo que nós tivemos hoje com a Maria Flávia Tavares. E não esqueça, vá lá nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro, curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça parte aqui do Clube de Assinantes, também do T&D. A todos que estiveram conosco, uma ótima tarde e até uma próxima.